E causa até, se a pessoa não quer, causa até uma frustração emocional, né? Além de problemas físicos, mas essa questão emocional que você também falou, né? Que é né? Tem anemia, né? Tem a deficiência nutricional e tem aquela pessoa que ela, em vez de ficar bem, ela realmente se prostra emocionalmente. Porque também não está fazendo o acompanhamento psicológico adequado. Porque os fatores emocionais são uma das causas ou dos agravantes da obesidade, né? A obesidade é uma doença multifatorial, que a gente fala, muitos fatores. Ela tem um componente genético muito forte, mas em um ambiente obesogênico, que a gente fala, né? É o sedentarismo, é a má alimentação, tem a história familiar, tem, às vezes, a gestação, são muitos fatores. Tem fatores emocionais, tem transtorno de compulsão alimentar, depressão, transtorno de ansiedade. Isso tudo tem que ser tratado, porque se não for tratado, não melhora ou às vezes piora. Então, eu preciso de um paciente comprometido, porque senão não vai dar certo o tratamento. É a mesma coisa do diabético que não toma a insulina dele. Aí aparece com o quê? Com complicações do diabetes. O paciente com obesidade, que não trata a obesidade, que não se compromete com essa mudança do estilo de vida, ele não está tratando a doença, né? Ele está tentando se enganar, né? Por isso que esse comprometimento mesmo, né, que você falou, e por isso a importância do paciente entender o processo. E aí, muito interessante que você falou que o seu processo de consultório, né, de primeira consulta, é uma explicação, né, é um abrir os olhos para a relevância da doença, explicar Isso. que é uma doença, e aí sim, no decorrer das demais consultas, ir avançando. Você vai pensando no procedimento cirúrgico. Primeiro, o paciente tem que entender a doença que ele tem e se ele está disposto a abraçar essa causa, né? A tratar, a se cuidar, a não sumir do médico, né? E se ele está disposto, se ele está comprometido, ele vai ter um ótimo resultado. Isso a gente não tem dúvida, a gente vê na prática, né? Eu acompanho vários pacientes, principalmente em rede social. Eu vejo o paciente ali que ele tá com resultado bom, é o paciente que tá fazendo um exercício físico, que não posta foto de comidas que não deveriam estar comendo. Eu estou de olho em tudo. Viu, gente? Olha, segue Os o puxão pacientes de que eu orelha sigo no aí, Instagram, olha. eu estou de olho. Ele volta na consulta, ele não perdeu peso suficiente, mas eu sei o motivo. Eu estou vendo. Em contrapartida, os pacientes que estão ativos na musculação, fazendo exercício, eles têm melhores resultados. E você vê que é um paciente que ele mantém aquilo a longo prazo, né? Ele evita o reganho, que a gente fala, né? Porque vem a recidiva da doença. Pode ganhar tudo de novo? Pode, e até mais do que antes da cirurgia. É mesmo? Porque é a característica da doença, né? O corpo não entende se a gente não colaborar ali. É uma doença ali. crônica, ela está instalada ali, né? Se você voltar aos hábitos antigos, você vai ter os mesmos resultados de antes. Então, assim, você fez a modificação hormonal, né? A modificação nos hormônios, né? Que modifica do eixo intestino-cérebro. Hormônios da fome, da saciedade, mas você modifica o órgão também. Mas se você continuar comendo alimentos em grande quantidade, alimentos sem calóricos, gorduras, você vai engordar. Se continuar não fazendo o exercício físico, isso a longo prazo, você vai ganhar o peso todo de novo. Isso é o esperado. A doença, ela faz isso. Como você controla? Mantendo os hábitos de vida saudáveis e voltando no profissional. Porque um paciente que ele operou, tem lá 5, 6 anos, ele deu uma relaxada, ele ganha um pouquinho de peso, que é o que a gente espera mesmo, mas ganhou aí 2, 3 quilos, 4, e ele tá voltando no médico, o médico identifica isso e consegue resgatar esse paciente. Agora, se ele some, fica com vergonha de voltar no médico, nunca mais voltou, aí ele volta depois de 6, 7 anos de cirurgião, falando, ganhei todo o peso de novo, e agora? E quer que a gente resolva, entendeu? E não tem como fazer uma nova cirurgia? Então, se ele não se comprometeu uma vez, será que ele vai se comprometer outra? Entendi. Isso existe sim, novas cirurgias revisionais. É possível, mas é assim, é indicado? É possível.
Depende da indicação, tá? Geralmente, cirurgia revisional a gente faz para um paciente que desenvolveu ou um refluxo ou que está com algum problema anatômico da cirurgia. Alguns pacientes super obesos que tinham um IMC muito alto, e a gente sabe que a cirurgia ela tem uma potência máxima. Assim como as medicações têm potência também, as medicações para obesidade, ela tem um limite. Por isso que ela é indicada para certos graus de obesidade grau 1 ou sobrepeso. Porque elas têm um limite aí, num cenário ideal, de 20% de potência de perda de peso. A cirurgia, ela gira em torno de 40%. Mas existem pacientes que precisam perder 60%. A cirurgia, ela tem um limite, né? As cirurgias que a gente usa, que a gente faz normalmente. Então, existem alguns casos, exceções, que a gente faz uma cirurgia um primeiro tempo, para depois pensar numa outra cirurgia para ver se o paciente perde mais um pouco de peso, tá? Mas isso não é a maioria dos casos. O que a gente vê são pacientes que fizeram uma cirurgia teoricamente definitiva, que ganham o peso por não adotarem a mudança do estilo de vida e o acompanhamento médico, e depois querem uma segunda chance, diria, né? Então, tem que avaliar bem. Isso tem que avaliar bem, tem que ser repensado, você tem que saber o tipo de paciente que você está lidando. E é melhor você conversar com o seu cirurgião. Isso é uma decisão muito particular de cada um.